E ó, hoje você sabe que você faz sempre o programa junto com a gente, né? E por isso que eu amo a sua interação. Então pode participar sempre através do nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Participa, interage, manda sua mensagem aí também pelo nosso 3217-2900, falando: Stefânia, olha, eu quero que você traga tema tal, enfim. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, pra falar a verdade, o mês de fevereiro é um mês alusivo ao fevereiro, que é o fevereiro roxo, que é um mês alusivo à fibromialgia, Alzheimer, e o lúpus é um mês de conscientização, né? E a gente vai abordar hoje aqui no nosso programa, junto com a doutora Bruna Leão, o lúpus, mas também preparamos uma matéria falando sobre fibromialgia, né? São dois temas que os nossos telespectadores pediram pra gente trazer aqui no nosso programa e a gente tá sempre atendendo aí o seu pedido, viu? Então, já pode mandar sua pergunta, já pode mandar sua mensagem aí pra gente. Hoje a gente recebe a doutora Bruna Leão. Bom dia, doutora. Bom dia. Uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É muito bom receber você aqui. Gente, eu tô dando microfonia aqui, eu acho que é o retorno. Alguns dos meninos vêm aqui pra organizar, né? Eu acho que é a microfonia, eu não sei se sou eu ou se é a Bruna. Bom, mas a gente tá aqui hoje pra falar desse tema, que é um tema, assim, que além de assustar muitas pessoas, né? Porque são três temas, assim, realmente, que assustam muitas pessoas, mas que, tendo uma orientação, tendo um conhecimento, se torna um pouco mais leve, né, doutora Bruna? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, eu ia falar dezembro, fevereiro roxo, traz esses temas para alerta da sociedade. Isso, exatamente. Aí, falando da reumatologia, são duas doenças, né? Que é a fibromialgia e o lúpus. E o lúpus, fibromialgia e o lúpus. A gente preparou uma matéria falando um pouco sobre fibromialgia para compartilhar com você aí de casa. Solta aí. Conviver com dores intensas, cansaço e inflamação não é fácil. E essa é a realidade de quem tem fibromialgia, uma doença silenciosa com a qual a Giovana convive há cerca de 15 anos. É uma doença de origem psicossomática. E o dia a dia da advocacia, aliado à docência, sala de aula, às vezes noites sem dormir, além da situação do acúmulo de trabalho, aliada às obrigações domésticas, a gente começa a sentir que as condições de dor, elas destoam um pouco da grande maioria das pessoas. Então, eu procurei o profissional, o especialista, o reumatologista, que ele fez o diagnóstico, e a partir de então eu comecei a fazer uma série de tratamentos. A doença afeta cerca de 2,5% da população e exige um tratamento multidisciplinar. A sensação de dor desses pacientes é maior do que de quem não possui a doença e acaba dificultando até nas atividades cotidianas. Eles acabam abandonando atividades que faziam antes, como, por exemplo, os exercícios físicos, que ajudam na qualidade de vida deles. A gente recebe o estímulo na nossa pele, esse estímulo vai ser processado pelo nosso cérebro e volta a resposta. Essa resposta em quem tem fibromialgia é muito grande. Além dessa sensação de dor, também altera a sensibilidade desses pacientes. E aí, como é que entra a fisioterapia? Ela vai aumentar a endorfina, a serotonina, vai dar aquela sensação de bem-estar, consequentemente melhora a qualidade de sono, disposição. Esses pacientes eles vão estar bem mais dispostos a levantar no dia seguinte, porque quem tem fibromialgia, levantar toda manhã é um verdadeiro desafio. Além de afetar o corpo, cuidar da mente e da alimentação é essencial no combate dos sintomas. A terapia ela entra nesse espaço para ajudar a lidar com esse turbilhão, né, de, às vezes, sentimentos, afetos, fatores externos como o estresse, para que, de fato, né, esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Já tem estudos que têm essa comprovação, que os fatores externos, eles adentram, né, nesse lugar de, muitas vezes, aumentar, né, a questão psicossomática, da dor. E também, assim, esse paciente que muitas vezes tem a fibromialgia, não tem somente a fibromialgia, né? É afetado pela ansiedade, por uma depressão. Então,
a terapia ela tem esse espaço de ajudar ele a lidar com essas questões. É bem característico dos pacientes que têm fibromialgia é a ocorrência de alterações intestinais. São pacientes que eles possuem uma tendência até uma alteração de motilidade intestinal, podendo cursar com alternância entre período de constipação, período de diarreia. E é interessante que a gente observe isso para que o padrão alimentar desse paciente vá de acordo com a necessidade dele. A gente não consegue falar que existem para todos os pacientes de fibromialgia alimentos que são mais ou menos inflamatórios, mas a gente precisa avaliar essa individualidade porque a gente já sabe que uma vez que o paciente ele tem fibromialgia, ele tem uma tendência maior a ter essas alterações. Então, a gente precisa estar atento quais são as sensibilidades e as intolerâncias alimentares desse paciente. Apesar das dificuldades e dos julgamentos, é possível sim viver uma vida com qualidade e sem deixar que a fibromialgia tome de conta de tudo. Não adianta a gente viver a fibromialgia. É importante que a gente tenha consciência de que a gente tem a doença e que a gente adote um novo perfil de vida para que também a gente não viva em função dela. E passe a ser feliz e passe a ter um dia a dia agradável, porque senão você vai começar a fazer um ciclo de vida em que você vai vivenciar essa fibromialgia muito mais do que você vivenciar as boas coisas da vida. O Pilates ele vem se mostrando extremamente eficiente, porque além de trabalhar força, equilíbrio, flexibilidade, trabalha muito a concentração, coordenação motora. Então, eles conseguem aumentar ainda mais esse nível de relaxamento, né? De conseguir se manter mais calmo, trabalha muito a respiração. Tá vendo aí, né, gente? A gente começou a nossa entrevista aqui com a doutora Bruna falando sobre a fibromialgia. A gente viu até a paciente falando que é psicossomático, mas eu acredito que ela quis falar que problemas emocionais podem trazer esse tipo de doença. É mito ou verdade, doutora? É verdade que contribui, mas não, é mito de que a doença é uma doença psicológica, né? Porque isso dá a entender como se fosse voluntário do paciente estar sentindo aquelas dores e não é. É realmente, como a fisioterapeuta explicou na matéria, um erro de processamento de resposta da dor no cérebro. Então, nós temos a sensação dolorosa, ela vai para o cérebro, aquele impulso, e lá a gente tem um problema de processamento que é como se aumentasse a intensidade da dor. Tem uma causa específica? Ainda não tem uma causa específica. São sempre um conjunto de fatores. Então, o fator genético é importante. Quando um familiar tem fibromialgia, a chance, então, daquele paciente que vem, que já tem um familiar com fibromialgia, é de 8 a 12 vezes mais da gente conseguir fechar esse diagnóstico. Então, a gente imagina que estilo de vida da família, fatores genéticos estejam influenciados. Há uma clara predominância feminina, o que também teoriza, já ia perguntar para você se é mais comum acontecer em mulheres ou em homens. Bem mais comum em mulheres, então isso também pode levar a gente, talvez, né, a questão de considerar que fatores hormonais, já que são diferentes, também possam ter influência nessa percepção dolorosa. E sim, os fatores emocionais também podem entrar como contribuidores da doença, como gatilhos. Isso que eu ia perguntar para você, se esse emocional pode ser um gatilho para esse tipo de doença, doutora? Pode contribuir, mas não só para essa, como também lúpus, se tratando de doença autoimune, também existem muitos relatos, eu também vejo na prática do consultório, que muitos pacientes evoluem com doenças autoimunes após um grande estresse, né? Após uma grande situação. Então, veja que apesar de fatores emocionais estarem envolvidos, porém não são doenças emocionais. É diferente. É diferente, né? Pode aparecer depois de um estresse emocional. Isso, e durante o curso da doença também é importante o paciente fazer o controle desse manejo do estresse, né? Para melhorar os seus sintomas também, mas contribui como gatilho, mas não são doenças emocionais. O que seria os sintomas principais dessa doença, doutora? Da fibromialgia? Da fibromialgia. Os sintomas principais é a fadiga, que é o mais difícil, inclusive, da gente tratar, que é aquela sensação de exaustão emocional, física, falta de energia para fazer as atividades diárias do dia a dia, não é energia para fazer algo fora do comum, é energia para as atividades diárias.
A dor difusa, que é uma dor no corpo todo, tanto em músculos como articulações, não vai ter tanta diferença em termos de intensidade, que tem que ser uma dor de pelo menos 3 meses, né? Sintomas associados à depressão e ansiedade e distúrbios do sono. Distúrbios do sono. Esses são os 4 principais, porém tem outros sintomas satélites. Pode confundir, doutora, com alguma outra doença? Pode, com quase todas as doenças autoimunes têm sintomas parecidos. Então, com o próprio lúpus mesmo, principalmente por conta da questão da dor. Porque dor, existem 3 tipos de dores diferentes. Dor nociceptiva, nociplástica e neuropática. São conceitos técnicos, né? Mas a questão é, dor não é igual. Então, para a gente saber diferenciar isso, só o profissional especializado e que entende que vai saber diferenciar o mecanismo da dor, o que causa aquela dor, depois de uma conversa, que é a anamnese, né, com o paciente. Mas pelo fato de tanto lúpus, por exemplo, artrite reumatoide, dar dor em várias articulações, também podendo dar dores musculares, e a fibromialgia ser uma doença dolorosa em todo o organismo, então isso faz com que sim, você tenha dificuldade diagnóstica às vezes, né? É confundida com artrite? É confundida com artrite, porque a artrite causa dor nas articulações. A diferença é que a fibromialgia não provoca inchaço nas articulações. Então, a artrite reumatoide provoca. Isso aí já é uma diferença considerável. A dor da fibromialgia, o paciente, apesar dele dizer que de manhã é pior, mas ele não vai sentir tanta diferença ao longo do dia. A dor, ele amanhece ruim, mas continua ruim, em outras palavras. Já da artrite, não. O paciente acorda muito ruim, é o pior momento durante a madrugada e início da manhã, mas ele sente que com o movimento do dia, a dor vai aliviando. Então, esse aspecto de dor articular que melhora com o movimento é muito mais típico de doenças autoimunes. Às vezes as pessoas não fazem movimento por conta da dor, aí pelo contrário que a gente viu aqui na matéria. É importante estar se movimentando e ajuda na dor, doutora. Para a fibromialgia, sim. E para as doenças autoimunes também. Mas a diferença é que para as doenças autoimunes, a atividade física entra como um complementar no tratamento. Complementar é importantíssimo, mas é complementar. Já na fibromialgia, não. A atividade física é o tratamento principal. Ah, é? Olha só, gente, para você ver aí. É o tratamento principal. Olha, muito importante a gente estar trazendo isso, esse relato aqui da doutora, né? Até uma orientação muito importante, porque as pessoas que têm, tipo, não vou fazer nada porque eu estou sentindo dor, não posso fazer atividade física, porque senão vai piorar a minha dor. O que precisa é uma adaptação do profissional reumatologista que vai dar essas orientações. Eu no meu consultório, o que eu faço geralmente? Eu mando um relatório para o educador físico, explicando aquela doença, explicando o que ele deve observar, como, por exemplo, menos séries, menos repetições, mais repouso entre as atividades. Então, tem que ser adaptado, né? Mas tem que iniciar. Tem que vencer essa barreira do medo do movimento. No início, a gente coloca, inclusive, os analgésicos para o paciente usar após a atividade física, porque no início é mais doloroso. É mais doloroso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que qualquer vai pessoa que está sedentária, física. Que vai iniciar a atividade física, é doloroso. Mas, claro, se eu tenho uma doença que me provoca aumento de sensibilidade dolorosa, vai ser pior. Então, a gente precisa utilizar analgésicos ali conjuntamente, um treino ali um pouco mais adaptado. Eu não gosto de falar mais leve, eu gosto de falar adaptado. Adaptado. E é adaptado, né? Mesmo, porque cada pessoa tem o seu treino. Cada pessoa tem seu nível. Né? E o mais importante também é a regularidade na atividade física. É uma coisa também que eu sempre gosto de falar. O que importa não é a intensidade do treino, mas a regularidade. Tipo, você vai um dia, 5 não. 5 não adianta, né? Se você vai num dia e aí bota lá toda a força da semana, vai ficar com muita dor e vai ter mais dificuldade de voltar. Então, é melhor um treino adaptado, realmente, assim, menos intenso, e que você consiga fazer mais vezes na semana do que ir lá e descontar a semana. Um dia, né? Um dia vou faltar 5, mas no primeiro dia que eu fui... Atrapalha o tratamento. Atrapalha o tratamento, Atrapalha né? Porque ele desestimula. Então, com certeza, doutora. Suplementação, doutora, a gente sempre fala aqui em suplementação. Suplementação é importante nesse processo de fibromialgia, nessas doenças autoimunes? De forma específica, não. Uma coisa, claro, o nutricionista pode fazer a prescrição, mas considerando, por exemplo, a concomitância com obesidade, ou então alguma dificuldade de ganho de massa muscular,
Mas especificamente para a fibromialgia não existem suplementos que vão melhorar a dor. Apesar de que se você colocar na internet vai aparecer 1 milhão de coisas, né? A dor não, né? Vai aparecer 1 milhão de suplementos, mas isso são estratégias de vendas aí, não necessariamente algo científico. Os suplementos, enfim, para a dor não existe realmente não, ter para essa a dor, questão não. de alimentação, atividade física. Isso é importante para que justamente você tenha uma melhor performance na atividade física, né? E você consiga ali corrigir algum distúrbio nutricional, seja baixo peso ou obesidade. Aí todo esse contexto melhora a doença, né? Melhora os sintomas, mas não especificamente tomar um suplemento que vai reduzir a sensibilidade dolorosa, que é o X da questão. Que é o que as pessoas sempre buscam, parar com tomar o comprimidinho para melhorar a dor. Não vou tomar esse comprimido para passar a minha dor. Mas é muito importante que os pacientes não caiam nessas armadilhas, porque realmente tem muita oferta disso no mercado. Tá certo. E eu já volto aqui conversando com a doutora Bruna, ela é reumatologista e a gente vai falar agora um pouco sobre lúpus, você também que está acompanhando o nosso programa. Inclusive, a gente tem um vídeo aí para falar também sobre esse assunto. Solta aí. Suzane, tenho lúpus há 11 anos. Tudo começou quando meus pés começaram a inchar e eu comecei a ter muita febre. E eu fui no banheiro e comecei a perceber também que a minha urina estava uma urina cor de barro, como se fosse uma água barrenta. Imediatamente eu me dirigi e fui ao hospital. Lá fiz exames e foi constatado que eu estava com um problema nos rins. Que estava acontecendo alguma coisa e meus rins não estavam funcionando como deveriam estar. Então eu fui internada e imediatamente encaminhada para Teresina, para o hospital de urgência. Lá já foi feito mais exames e imediatamente eu já fui conduzida para fazer hemodiálise. Acabei fazendo hemodiálise 15 dias e depois foi feita uma biópsia renal, que foi constatado que eu estava com nefrite lúpica classe 4. Sim, o começo foi muito difícil, começo para a aceitação da doença, porque eu não sabia, naquela época eu não sabia o que era lúpus, como ia ser minha vida dali para frente. E foi muito difícil, não saber exatamente o que é que você tem, né, com o que você ia conviver. Então, imediatamente comecei o tratamento. E 11 anos depois, eu continuo fazendo tratamento, eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. E assim, graças a Deus, estou em remissão, tenho uma vida normal dentro do que é possível e continuo fazendo meu tratamento. Gente, que depoimento forte, né? A gente pode perceber aí que ela realmente está nessa luta, nessa batalha, né? O que pode realmente, doutora, desencadear o lúpus? O que pode acontecer para a pessoa ter o lúpus? Precisa ter um conjunto de fatores. Então, primeiro a pessoa tem que ter ali genes, né? Existe realmente uma alteração gênica que vai predispor ela a produzir anticorpos, que são anticorpos doentes, não são anticorpos saudáveis, que em vez de atacar apenas os micro-organismos, né, que nos invadem, começa a atacar nós mesmos. Essa é a primeira coisa. E precisa ter um gatilho para a doença. Então, alguns gatilhos são infecções virais, grandes estresses, como nós falamos anteriormente, né? A gente pode ver que o estresse está muito ligado a diversas doenças, né? Sim, demais, sim. É uma coisa que realmente é muito adoecedor para o ser humano. Muito adoecedor. Então, juntando isso, esses fatores, exposição solar também é desencadeador da doença. Juntando esses fatores, o paciente, então, vai ter os sintomas, né? Começa o início dos sintomas. Tem imagens aí mostrando alguns sintomas, é isso, doutora? Alguns sintomas. A gente vê alguns sintomas e aí a gente viu que ela tem um tipo de lúpus. Quais são os tipos de lúpus? São vários tipos, né? São vários tipos. Olha, porque, na verdade, na boca, é o seguinte... gente, na gengiva. A doença, o lúpus eritematoso, ele pode ser apenas na pele, que é o lúpus cutâneo, que não vai ter outras manifestações, e tem o lúpus eritematoso sistêmico, que é o que o reumatologista conduz. O sistêmico, como já diz o nome, ele pode afetar vários órgãos. Então, nós temos, por exemplo, primeiro, as articulações, né? Então, causa inchaço e dor nas articulações. A pele, como já foi mostrado algumas lesões.
O cabelo também pode cair, dá uma alopécia, né, que é a queda de cabelo. Úlceras e aftas dentro da boca também podem acontecer. Além disso, pode afetar o hemograma, então a paciente pode ter anemia, plaquetas baixas, afeta o rim, como a paciente Suzane falou no relato dela, causando uma manifestação que a gente chama de nefrite lúpica. Também pode causar derrames pericárdicos e pleurais, ou seja, acúmulo de líquido inflamatório. Essa nefrite dela foi por conta do lúpus? Do lúpus. É a manifestação, uma das manifestações mais graves que tem no lúpus. Além disso, pode afetar o sistema nervoso central. Então, é uma doença que, como diz já o nome, pode afetar vários órgãos e sistemas. Gente, olha só, é por isso que os nossos telespectadores estavam insistindo tanto para a gente falar sobre esse tema, e a gente até aguardou esse mês de fevereiro para falar de forma mais abrangente, porque é um mês alusivo, né? Um mês de cuidado a essa doença, e todos, não só os reumatologistas, mas também vários médicos, porque é uma doença, como você falou, afeta outros setores do nosso corpo, né, doutora? As doenças reumáticas, de forma geral, têm esse potencial. As doenças reumáticas autoimunes, o bom reumatologista ele tem que ser um bom clínico, porque ele vai conduzir sintomas de praticamente todos os órgãos, que pode acontecer. É claro que a gente conta com os colegas também para estar tratando, né? Então, por exemplo, a paciente Suzane que tem nefrite lúpica, ela tem que acompanhar com o reumatologista e, claro, tem que acompanhar com o nefrologista também, que é quem fica na prescrição da hemodiálise e fazendo esse acompanhamento conjunto. Você falou que a fibromialgia é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. E o lúpus? Também. Poxa vida. É difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Aí, mas o lúpus já tem mais uma causa bem delimitada, que é realmente o estrogênio. A questão hormonal mesmo. Então, isso aí já é bem mais estudado, né? E tanto que o pico de incidência da doença, ou seja, a faixa etária em que mais tem, é a faixa etária feminina na época fértil, da idade fértil. Então, são pacientes extremamente jovens, né? A partir dos 15, 16 anos até ali, os 40 anos. E a gente vê que depois que passa da menopausa, essa incidência cai vertiginosamente. Então, nesse caso do lúpus, a questão hormonal já é bem mais estudada e já bem mais comprovada na influência. Bom, o tratamento do lúpus, doutora, como que é feito? É um acompanhamento, não tem cura? Não tem cura, é uma doença sem cura, porém a gente quer chegar à remissão, que é o que a paciente falou no relato. Que a remissão é a doença estar sob controle com os medicamentos que a gente prescreve e com baixo ou de preferência nenhum corticoide. Porque nessa doença a gente utiliza imunossupressores, imunorreguladores e imunossupressores. Muitas vezes a gente precisa utilizar o corticoide, que tem várias questões deletérias, porém salva vidas em paciente com lúpus. Salva o paciente de falecer, por exemplo, da nefrite lúpica. Nossa! Né? Que é o que a gente falou no vídeo. Mas aí, ao longo do tratamento, a gente vai tentando tirar esse corticoide, trocando ele por outras medicações imunossupressoras, para que a paciente fique bem e com o mínimo de corticoide possível. E que cuidados a gente tem que ter? Tem o lúpus, qual cuidado eu tenho que ter? Acho que o primeiro é assim... Vida normal? Vida normal, considerando os cuidados que você tem que ter, como o uso da medicação e fazer o acompanhamento regular com o reumatologista. Paciente que abandona o tratamento tem muita chance de evoluir com complicações graves da doença e até óbito, infelizmente. Nossa Senhora. Então, o principal é, primeiro, identificar, né, que de repente você talvez tenha essa doença. Os sintomas mais frequentes é a parte das articulações, que dói, e a parte da pele e da queda de cabelo. Esses vão ser os mais frequentes. São mais aparentes, né? São mais aparentes, o paciente percebe de forma mais... E é mais frequente mesmo, são as manifestações mais frequentes. Porém, é claro, também pode acontecer de forma mais abrupta, já cometendo outros órgãos, como o rim. Então, tem que, ao ver esses sintomas, procurar o reumatologista para tentar fechar esse diagnóstico. E uma vez fechado, iniciado as medicações, ter uma adesão medicamentosa é importante, fazer o acompanhamento regular, vacinação. Então, é uma série de cuidados. Uma série de cuidados. Quem tem lúpus pode ter crises, assim, essas coisas assim? Como assim, doutora? A gente chama isso de, em inglês, né, flare, que é crise, né, em outras palavras. Então, no caso, os sintomas do paciente vão reacerbar, né? Então, ele já conhece. Então, ele está ali usando as medicações e aí, de repente, as articulações começam a inflamar novamente, o cabelo começa a cair novamente, as lesões de pele começam a voltar, o rim começa a reduzir a sua função. Então, mesmo usando as medicações, os sintomas voltam a aparecer. Isso a gente chama de crise, né? De surto. De surto, né? Isso, da doença. Pode evoluir para mais uma outra doença? É muito comum a concomitância de doenças.
Ai, meu pai do céu. Então, por exemplo, lúpus e fibromialgia, por conta da dor crônica. Ou lúpus e outras doenças associadas. Câncer? Tem maior incidência de câncer. Tem maior incidência Tem de maior câncer. incidência de câncer. É genético, doutora? Tem influência genética forte. Muito comum eu atender, às vezes, no meu consultório, uma tia e uma sobrinha, a mãe e filha. Então, tem realmente uma influência forte da parte genética também. Aí tá perguntando se quem tem lúpus pode ter filhos. Pode ter filhos. Isso é um mito, né, que falava que não pode ter. Existem situações específicas em que realmente há contraindicação da gravidez. Né? Então, por exemplo, o caso do nefrite lúpica grave, o paciente fazendo hemodiálise, realmente nessas situações a gente contraindica a gravidez. Porém, a maioria dos pacientes que vai ter a forma mais cutânea, né, da pele, as articulações, outros sintomas, pode até ter tido nefrite lúpica, mas que está sob controle e os medicamentos não provocam, né, uma formação no bebê, a gente indica, sim, que o paciente pode engravidar, mas com o acompanhamento do obstetra, considerado uma gravidez de alto risco, e com o acompanhamento do reumatologista. A gente tem que fazer uma programação de pelo menos 6 meses antes do desejo gestacional. Então, se aquele paciente quer engravidar em julho, em janeiro ele tem que comunicar para o reumato, para a gente trocar as medicações que são teratogênicas. O lúpus tem que estar em remissão, então não pode o paciente ter tido um surto recente da doença e acompanhar com o pré-natal de alto risco também. Tá aí, gente. Olha, hoje a gente recebe a doutora Bruna, ela é reumatologista. Nós estamos no mês de fevereiro, que é um mês alusivo a doenças autoimunes como fibromialgia e lúpus. Eu quero lhe agradecer, doutora, e pra gente finalizar, você trazer o alerta para a sociedade do que vai ser feito nesse mês de fevereiro, o que eles podem estar ou procurando, se vai ter algum ponto assim que as pessoas podem ir para poder estarem tendo mais orientações. Eu acho que de forma geral, esse mês, tanto em alguns órgãos, de alguns hospitais, vai ter essa alusão a esse mês. Mas o mais importante é você se cuidar. Eu acho que isso é o principal. Então, esses meses que tem as cores, né, alusiva à doença, serve para levar educação à população. Educação é saúde, gera saúde, educação e saúde. É uma coisa muito importante. É importante tanto para o diagnóstico como para o bom tratamento da doença. Então, caso você esteja com dores articulares, lesões na pele, alterações de hemograma que não são explicadas, né? Você tem que procurar um médico para estar lhe acompanhando. Então, quando a gente pensa em reumatologia, a gente sempre lembra da dor articular, porque realmente é um sintoma que vai estar presente em quase todas as nossas doenças. Então, em todas as idades. E em todas as idades. Muito importante frisar isso. Não é doença de idoso, né? Como a gente viu, o lúpus, na verdade, é uma doença de pessoas jovens. A fibromialgia também está presente mais em mulheres jovens. Então, não deixe sua dor para lá. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom receber você aqui.